E fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Provavelmente muitos de vocês também assistem de madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saldo Positivo. Eu tô com um convidado muito ilustre aqui que eu conheço há mais de 7 anos. Vocês vão saber da história emocionante desse cara, os resultados que ele tem. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Claro que vocês já viram o nome aí, viram a thumb, mas pode ter certeza que ele tem muito a agregar na vida de vocês, principalmente para quem quer trabalhar especificamente com internet, que é um tema que a gente fala bastante aqui no Saldo Positivo. Antes de eu apresentar esse convidado ultra especial, eu quero mencionar a patrocinadora desse episódio, que é a Nuvem Shop. Para quem não conhece, é uma plataforma de criação de lojas virtuais, feitas para quem não tem conhecimento técnico em programação, criação de sites. Você consegue utilizar a plataforma da Nuvem Shop para montar a sua loja, colocar o seu projeto no ar. Além disso, tem um QR Code aparecendo aí na tela, onde nesse QR Code você acessa a um grupo no WhatsApp, onde tem uma sequência de aulas totalmente gratuito, que você consegue montar a sua loja do início ao avançado. Isso mesmo. E aí, isso é dentro da plataforma da Nuvem Shop. E depois desse período de acesso a essas aulas, você decide se vai, então, entrar na plataforma da Nuvem Shop. Inclusive, nós aqui do Saldo Positivo temos cupom de desconto para você lá na plataforma, para você colocar seu projeto no ar. Muito difícil depois de você assistir essas aulas que tem aí no grupo do WhatsApp, acessando o QR Code aí do lado, você não assinar a plataforma. Tenho certeza que você vai curtir bastante. E agora, eu quero que vocês conheçam esse cara fenomenal, literalmente, que está aqui no Saldo Positivo, no canal da Rede Ronaldo, que é o Thiago Digital. Muito obrigado, meu mano, por ter comparecido aqui. Bom dia. Bom dia, meu mano. Sei da sua correria, então obrigado, né? Até a gente conversou meio que às pressas ali e você foi muito solícito, como sempre é, de ter vindo aqui bater esse papo comigo. Obrigado, meu mano. Cara, quem tem que agradecer sou eu, né? Pela oportunidade, pela admiração que eu tenho por você, né? Não é segredo para ninguém. E também pela admiração que eu tenho aí pelo fenômeno, pela Rede Ronaldo. Eu sou seguidor aí do projeto de vocês e quem tá feliz aqui hoje sou eu. Tá curtindo? Tá curtindo lá os conteúdos que tá saindo? Muito tudo? Bom, cara. É excepcional. Que bom, mano. Fico feliz que você tá curtindo. Meu mano, assim, eu já quero começar de primeira, tá? Pra você... Vamos começar realmente do começo, literalmente. Legal. Você trabalha há muitos anos com internet e a gente já vai chegar no que você faz. Mas antes disso, o que você fazia? Que áreas você já atuou? Pra galera entender. Porque eu, particularmente, você sabe da minha história, eu só tive um único emprego, mano. Sim. Eu comecei lá como empacotador, operador de caixa no supermercado. Foi meu único registro na carteira e depois eu já saí de lá, já fui empreender. Legal. E você, mano? Cara, a minha história é uma história engraçada, né? Engraçada assim, né? Toda a minha família ali, eles eram acadêmicos, né? O meu irmão dá aula em universidade, um irmão que eu tenho que não está mais aqui também dava aula em universidade, né? A minha mãe trabalhou como inspetora de aluno em um colégio, né? E o meu pai trabalhava com funilaria de carro, né? Então essa é um pouco da história, né? O meu pai, quando eu tinha 12 anos, o meu pai ele teve um AVC, né? Caramba. E ajudei a minha mãe a cuidar dele, né? Os meus irmãos iam trabalhar e eu ia para o colégio, para o ensino médio ali pela manhã e à tarde eu ficava com meu pai. Então, ajudando no tratamento. Exatamente. Tudo. Banho, comida, né? Às vezes até trocar. Infelizmente, a gente teve que passar por isso. E não tinha outra saída a não ser estudar, né? E quando eu falo lá atrás, 2002. Caramba. É bastante tempo. E aí eu fiz uma graduação de ciência da computação. Trabalhei inicialmente numa universidade que era, inclusive, a universidade que eu estudava. Né? É engraçado, cara. Isso aí você vai ficar admirado. A gente detectou, na época, uma falha lá nos totens da universidade e minha mãe falou assim, filho, eu tenho só o dinheiro de 2 mensalidades para você estudar. Antes de você começar a trabalhar, Thiagão? Antes de eu começar a trabalhar. Eu tinha 16... É porque o que aconteceu? Naquela época ainda dava. Eu tinha 16 anos. Né? Então, quando eu fui entrar na universidade, eu ia fazer 17 anos. Então, eu ainda não trabalhava porque eu revezava com a minha mãe. Né? Então, eu ficava com meu pai e ela ia trabalhar. Sim. Né? Então, nunca tinha trabalhado.
Eu tinha feito alguns cursos ali de computação, de manutenção de computador, né? Eu fiz um técnico em processamento de dados também, né? E então eu já tinha um pouco de conhecimento ali de programação, enfim, né? E no primeiro mês ali da universidade eu detectei uma falha ali nos totens da instituição. Aí eu falei, pô, eu vou arrumar um emprego aqui. Caramba, você meio que bateu o martelo assim, eu vou arrumar um emprego pela falha que você viu. Sim, porque eu precisava, né? Se eu não arrumasse aquele emprego, a minha mãe tinha me dado 2 meses de fôlego da mensalidade. Então, eu ia ter que trancar. Aham. E aí, detectei essa falha, consegui sinalizar ali para eles que existia uma falha, e aí eles me ligaram. Peraí, deixa eu entender. Mas nesse momento você não tinha pedido vaga de emprego, nem Não, nada. não. Porque os caras poderiam ficar quietos, né? Ah, não. Sim. Um aluno aqui deu a dica, a gente tá com falha, vai contratar um prestador de serviço, vai arrumar e já era. Exatamente. Aí depois que você chegou em casa, tal, quanto tempo porque depois? o que aconteceu? A primeira falha eles corrigiram e não disseram nada. Na segunda falha eu fui lá, invadi de novo e deixei meu telefone lá. Nossa, que foda! Eu, tipo assim, ou seja, na primeira falha não falaram com você. Não falaram nada. Aí na segunda vez eu fui para um laboratório de informática e falei, pô, agora eu vou ter que deixar o meu contato aqui para eles me chamarem, né? De repente vai rolar alguma coisa. E foi o que aconteceu. O diretor de tecnologia da instituição me chamou e falou, e aí, meu? Você vai ficar toda hora mostrando isso pra gente? Aí eu falei que não era por mal, né? Tanto que eu poderia ter feito alguma coisa de ruim ou até derrubado ali o sistema, porque era um sistema de consulta de notas. E eu só sinalizei que existia falha, ele, pô, a gente tem uma vaga aqui no laboratório de informática, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí, cara, o que aconteceu? Aquela grana que a minha mãe dava para a mensalidade já não precisava mais, porque eu trabalhando lá como estagiário, eu tinha bolsa. Ganha 100%? 100%. Eu tô um pouco surpreso porque eu não manjo disso mesmo, tá? Sim. Eu não sabia que quando você trabalha na instituição, você ganha a bolsa. Eu não sabia. Eu pensei que era tipo um desconto, alguma coisa. Não, era uma bolsa 100%. Caramba. Aí eu trabalhava 6 horas na instituição como estagiário e depois eu ia para aula, né? E aí depois de 6 meses eu fui um dos primeiros estagiários a serem efetivados na universidade. Foi efetivado, mano. Sim, como analista de sistemas trainee na época. E aí eu tinha a bolsa, um salário, e aí, pô, tava resolvido o lance do dinheiro para poder pagar a faculdade. Pra você poder terminar a faculdade. Sua mãe deve ter ficado feliz pra caramba, né, irmão? Cara, ficou muito feliz porque eu tinha 17 anos, né? E aí, com 18 anos, eu tinha um par de desenvolvimento, que era o Paulo, um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu. E aí, quando a gente foi efetivado na universidade, a gente desenvolveu o primeiro sistema de educação à distância feito por uma universidade, um software proprietário. Caramba, Na época, mano. saiu numa revista. Foi Saiu na revista e tudo, mano? Sim. Caraca, velho. Sim. Você nunca tinha me contado essa história, hein, mano? É porque eu acho que faltou tempo pra gente Faltou tempo, aprofundar. verdade. E sim, rolou. E fiquei lá bastante tempo, assim. Fiquei lá uns 5 anos trabalhando. E aí depois, beleza, aí passou esse período que você estava trabalhando lá, meu, foi efetivado, deve ter ajudado bastante a instituição, Sim, né, mano? muito, porque na época estava na transição do ASP, que era uma linguagem de programação, para o PHP. Então, todos os softwares gerenciais da universidade eram feitos por nós, né? Então, eu saí de lá já um profissional sênior. E quando eu saí dessa universidade, eu fui para uma concorrente. Já porque os caras queriam ali, tipo, na linguagem do futebol, comprar o passe. Comprar o passe, E aí você já chegou ganhando bem, né, Thiagão? Cara, na época, assim, eu ganhava 5 mil reais em 2004, cara. Era bastante grana. Vamos, só pra gente ter um cálculo aqui. Hoje em dia seria o quê? Uns 15? Uns quase 15 pau, É um salário bom, mano. Era um salário maravilhoso, porque eu lembro que eu pagava a parcela do meu carro, pagava seguro do meu carro, ainda sobrava muita grana para viver, assim. Sim. Né? E eu era um garoto ainda. Quantos anos? Se você estava com 16, começou a trabalhar na primeira instituição, quando você foi, você tinha o quê? Uns 22? Quando eu fui para a segunda instituição, quando eu saí da primeira e fui para a segunda, eu devia ter uns 21 anos. Assim. Nossa, ganhando uma... Hoje, 21 anos. 22, Um cara, comenta a sua idade aí.
um cara de 21 anos ganhando 15 mil, que foi toda essa sua bagagem que você teve na primeira universidade, que Sim. você já saiu como sênior, né? O quanto que você Sim. aprendeu, né? Porque o que aconteceu, né? A gente levou muita inovação para essa instituição, né? Então, a gente criou lá, né, uma house interna, que era uma agência de publicidade interna, Ó, que legal. para atender as demandas das áreas, né? Então, a gente cuidava do site institucional, portal do aluno, intranet. E eu comecei a enjoar de programar. Foi a época que eu conheci o Photoshop. Que hoje é uma expertise que eu tenho aí de mais de 20 anos. Por isso que a gente vê os materiais aí, que a gente vai chegar logo Sim. nisso. Você vê que é bem destacado, né? Por causa desse seu conhecimento. Tão inovador. É, exatamente. E a gente levou... Aí, eu lembro que um diretor dessa segunda universidade, ele me chamou justamente porque ele sabia desse meu perfil híbrido, né? Pô, o cara, ele é desenvolvedor, mas ele também é designer, então eu precisava de um cara para trazer essa inovação aqui para essa instituição também. Sim. Porque ele também era colaborador da primeira, ele saiu e aí ele começou a falar para o pessoal dessa segunda universidade, olha, tem um garoto ali que, pô, seria bom ele vir para cá. E aí eu fui para essa segunda instituição para ganhar o dobro já, pra você ter uma ideia. Caraca, o dobro, mano. Assim, mano. Mano, pra você ver como as coisas acontecem, né? Acredito que você não fechou portas na primeira universidade. O seu nome começou a ser falado. E se você parar pra analisar, Tiagão, são duas habilidades que normalmente elas não se ajuntam, que é a parte da programação e o design junto. Ou é uma coisa ou é outra. Você uniu o melhor dos dois mundos ali em relação a habilidades, né? Sim, eu virei um profissional bem híbrido, né? E é engraçado, cara, que eu achava que eu era bom programador, mas quando eu conheci o design, eu vi que eu era melhor sendo designer do que sendo programador, cara. E aí é aquele lance, né? Um profissional que eu fiquei dentro de uma área de marketing um bom tempo, só que eu conseguia conversar com o pessoal de tecnologia de igual. Então, as empresas, elas até hoje elas têm essa dificuldade, porque o desenvolvedor começa a falar termos técnicos para um profissional de marketing, ele acha que, pô, o cara tá falando grego aqui É pra mim, verdade. né? E eu tinha essa habilidade de caminhar nos dois mundos. Caramba, e eu imagino, Thiago, que durante esse período, mano, é aquilo, né? Eu nem pensava em trabalhar nessa época. Você tá falando de 2004, 2005. Eu lembro de momentos da minha vida de Sim. 2005 que eu era criança ali e tava brincando com brinquedos ainda. Sim. Já tô entregando a idade aqui do Thiagão. Desculpa. Não tem desculpa. problema, imagina. Meu mano, nessa época, você era um profissional bem concorrido, assim, sabe? Sim. Eu imagino. Não só para instituições de universidades, mas para todo tipo de negócio, digamos assim. Sim. É que o que acontece, né, Douglas? As instituições de ensino superior, porque eram universidades grandes aqui em São Paulo, né? Com 80, 100 mil alunos. Então, os profissionais, eles se conhecem, né? Muito. Então, para você ver, eu fiquei 4 anos e pouquinho na primeira instituição. Na segunda instituição, eu fiquei 6 anos, cara. 6 anos. Mano, caramba, velho. 6 bom anos. tempo aí de bagagem nisso. Sim, aí nessa segunda instituição, por exemplo, eu já coordenava uma área de criação inteira ali, né? De criação de vídeo, criação de material impresso, campanha. Então, até para comprar mídia aí nas grandes TVs, a gente negociava com essas grandes TVs, porque na época não tinha campanha de internet com segmentação, era tudo pulverizado, gente. Totalmente aberto. Exatamente. Digamos que hoje os anúncios são público aberto, não tinha segmentação. Exatamente. As empresas gastavam muito dinheiro com mídia em TV, em rádio, porque não existia segmentação. Né? E curiosidade, Thiago, como era o resultado? Porque é um público aberto, um público, digamos assim, que você não consegue metrificar direito. Exato. Correto? Não consegue ter métrica direito. Hoje a gente tem um link, a gente coloca lá traqueado, a gente consegue ter métrica. Mas e na TV, cara? Porque era por telefone, né? Precisava fazer a propaganda e ir pro telefone, não é isso? Ou então a pessoa ia até lá porque viu... Mas ela ia avisar que viu a propaganda na TV? Como que era isso, mano? Cara, a internet, ela já existia, Aham. tá? Então, só que
não existiam, por exemplo, ainda as mídias sociais. Sim. Então, por exemplo, quando a gente anunciava na TV, a gente colocava ali o site da universidade. Beleza. Então, a pessoa que tinha interesse, ela entrava no site e aí tinha um hot site ali do vestibular. Então, vestibular 2005. Aí a pessoa se cadastrava nesse hot site para poder ir fazer a prova. Mas era bem pulverizado. Então, gastava-se milhões. Imagina a grana que gasta. Exatamente. Mas aí dava resultado, Thiago? Dava resultado porque essa primeira instituição de ensino, cara, para você ter uma ideia, o nosso horário de propaganda ali era bem naquele programa que passava ali perto do meio-dia, de esporte, Aham. né? Então, E é um horário bom, né, mano? é um horário bom, porque a galera, inclusive essa galera tava saindo do colégio, então eles assistiam ali aquele propaganda, aquele programa que todo mundo conhece. Às vezes tem um jornalzinho passando ali, Exato. aí tem um programa de esporte. Exato, vocês até sabem. Sim, né? sim, sim, a galera sabe. Exatamente. Era padrão já sair da escola. Opa, assistir lá ver os lances, ver tudo que aconteceu no final de isso. semana. Então a gente comprava muita mídia para esse programa em específico, né? Para nessa emissora e para esse horário em específico. E tinha também ali um horário ali perto da novelinha que passava 5 e pouquinho. Caramba, que era um horário bom também. Sim. Tanto que a instituição saiu assim, na época de 20 mil alunos, foi para 100 mil alunos. Era um negócio louco. Caramba, em um período de quanto tempo? Cara, muito pouco tempo, assim, 2 anos. Nossa, é muito pouco tempo, mano. Sim, começaram até a construir um monte de campos na época, porque não... Mais um lado que eu tô conhecendo o seu, hein, mano? Exatamente. Eu não conhecia dessa... Não, cara, tem muita bagagem, assim, né? Aham. Tem muita, porque é engraçado, eu não sou novo, né? Eu até me comunico no Instagram um pouco mais despojado, mas eu sou um cara aí que eu vivi bastante, assim, no Sim. mercado corporativo. Sim, sim. E aí, dentro do mercado... Porque só pra vocês entenderem, gente, eu já vou explicar o que o Thiago faz, tá? Só pra vocês entenderem. Mas... nesse período, até você começar a empreender, você empreender no ramo que você tá hoje, mas... Sim. E antes disso, você tentou empreender de outras formas, até no offline? Cara, o que aconteceu? Aí vem o lance de você tentar começar a empreender. Naquela época, eu sou da década de 80, né? Então a gente, naquela época, era muito boêmio, né? Muito boêmio. Então, ia-se muito para bar, né? Ia-se muito para noite, né? Para tomar a famosa cervejinha. Inclusive, eu tenho um comentário para falar da década de 80, que são as melhores músicas, os melhores filmes, os melhores programas. Ô, época boa, viu, mano? Exatamente. Cara, e aí como nada é perfeito, né? E a gente, pra galera mais jovem aí, tomem cuidado com a noite, né? Claro. Acho que é importante a gente como criador de conteúdo, de certa forma a gente acaba influenciando as pessoas que estão assistindo a gente. Foi um período que eu passei. Eu gosto de levar esse material para a galera que está assistindo, porque a gente acha que tudo na vida é oba-oba. Eu estava num momento maravilhoso, né? A Ana, que é a minha companheira hoje, até hoje, a gente já estava junto. Ela tinha feito... Que legal, mano. Ela tinha feito uma viagem para Nova York com a mãe dela. E aí vem a primeira virada de chave na minha vida. Uhum. Né? Eu fiquei a viagem dela toda quietinho. No último dia, um amigo meu tinha brigado com a namorada ali. Pô, vem aqui. Ele tinha um bar, vem aqui pro meu bar. E aí, na volta, eu capotei o carro, cara. Olha isso, entendo. Capotei o carro. Nessa do acidente, eu perdi o carro porque, cara, eu tava alcoolizado. Né? Tinha bebido uma cervejinha ali, não tinha exageradaço, mas tinha bebido uma cervejinha ali. O seguro não cobriu o carro. E a pessoa que estava comigo, que era minha companheira de vida, ela ficou chateada comigo. A minha família ficou chateada comigo e eu perdi o emprego, inclusive. Perdeu o emprego nessa época também, mano? Sim, cara, porque não pelo acidente em si, porque era uma coisa pessoal minha, mas porque eu tinha uma reunião importante no dia seguinte e o pendrive dessa reunião estava comigo. Nossa. Você vê, foram quantos dias que você ficou quietinho, só pra me entender? Cara, ela ficou uns 15 dias, assim, viajando. No último dia, eu não perdido, né? Falei, vou tomar uma com um amigo meu. Claro. A questão não é nem essa aqui, Thiago. Porque assim, mano, eu não vejo problema nenhum em você ter saído Sim. pra
beber com seu amigo, normal. Mano, normal, sério mesmo. Mas pra você ver, né, mano, as coisas como acontecem, né? Você ficou todos esses dias quietinho aí no último dia, sendo que você tinha uma reunião importante. E, mano, é aquilo. Muita gente do meu acidente que eu tive, né? Que eu já expliquei, a galera que me acompanha e sabe muito bem do acidente que eu tive, começou a comentar, mas por que você foi jogar bola? Aí você fica se perguntando, pô, mas tem motivo pra você não ir fazer coisa? Sim. A partir do momento que a gente coloca o pé pra fora, a gente tá sofrendo risco, sujeito, né, mano? Tá sujeito, entendeu? Cara, e assim, né? Não tenho orgulho nenhum desse momento que eu tive que passar. Eu acho que foi um aprendizado, né? E a gente, principalmente a galera mais nova, mais velha, né, da década de 80 para trás, a gente não tinha o nível de conscientização que a gente tem hoje, né, de que, cara, não é legal você beber e dirigir. Sim. Né? Sim. Mesmo que tenha sido pouco, e não foi muito, foi pouco. Mas a gente tinha muito esse lance da boemia, cara. Você pega um pessoal mais velho, se você for conversar 80, 70, 60, era comum ir tomar uma cerveja e dirigir. Sim. Sim. Até porque eu era muito perto da minha casa, né? Não era um lugar longe, assim, era coisa de 5 quilômetros ali da minha casa. Caramba, e você tinha o seguro e isso foi considerado para eles pagarem? Sim, não pagaram o veículo por conta do nível de álcool. E aí perdi, cara. Perdi o carro, decepcionei a minha família, decepcionei a pessoa que estava comigo, né? E perdi o emprego, então eu fiquei sem nada. E aí foi um lance tenso, porque teve o acidente e ainda teve o tempo da recuperação, né? Recuperação emocional e recuperação física, assim, eu não me machuquei muito, né? Mas o lance do emocional pegou muito porque eu poderia ter machucado alguém. Sim, mano. Mais do que me machucar, porque eu corri o risco, certo? Sim. Se eu tivesse machucado alguém, graças a Deus foi sozinho, não tinha ninguém, não teve vítima, ninguém se machucou, né? Só que eu sempre fui um cara de uma autocobrança alta, assim, né? Eu mesmo demorei muito para aceitar que eu tinha cometido aquele erro, assim, né? É que assim, Thiago, vou dar minha opinião sincera aqui para você, é que por causa do acidente, aumentou o peso disso, entendeu? De você ter ido, né? Mas poderia ter acontecido, por exemplo, Deus o livre, né? Mas pelo motivo de ter sido no último dia, mas poderia ter acontecido na metade do dia da viagem da sua esposa. Sim. Assim, é uma coisa, mano, porque eu sei que você não se orgulha disso, mas foi algo que aconteceu. Provavelmente seria inevitável, porque você não teve nenhum tipo de intenção, mano. Você nem bebeu muito, sabe? Você tá sendo sincero aqui pra mim. Sim. Sabe? Você não bebeu muito e acabou acontecendo. É claro que, a gente tem que conscientizar que não é bacana mesmo. Sempre tomar esse cuidado, nem que seja um pouco. Mas, pô, você foi ali, tava tranquilo, somente pra poder encontrar com seu amigo que tinha acabado de terminar com a esposa dele, com a mulher dele, com a namorada dele. E ele queria conversar com você, mano. Sim. E você foi, mano. Sim. Entendeu? É que é aquilo que eu te falei, né? Naquela época, o nível de consciência era menor, né? Hoje, graças a Deus, aí as instituições elas estão batendo forte nesse lance do perigo que é. Sim, né? sim. E hoje, engraçado, hoje eu saio com ela e ela não bebe. E eu também ou se eu for tomar uma cervejinha, ela não toma a bebida dela. E se ela for beber e eu também, a gente vai de Uber. Mas naquela época tinha-se o lance da conscientização pequena, assim, né? E eu gosto de dizer isso, gente, porque faz parte da gente informar as pessoas que é perigoso, né? Porque a minha vida, ela estava resolvida, estava tudo tranquilo, né? E imagina você estar ali com o seu emprego, ganhando bem, com o seu carrinho, para você ver que coisa maluca. Eu tinha na época um estilo aquele Schumacher. Nossa, aquele que abriu o teto solar. Exatamente. Escama, né? Quase você não via na rua. Cara. Mano, muito top, mano. Quase você não via na rua. Então, assim, eu era um jovem, né? Isso faz muito tempo, né? O acidente faz muitos anos, já vai fazer quase 15 anos do acidente, né? Então, 15 anos, isso. Então, é aquele lance da gente o tempo inteiro se cuidar, né? Porque às vezes as coisas elas estão bem e o jogo vira. E aí eu peguei uma depressão zona, cara, na época, assim. Teve uma depressão, mano? Ah, peguei, cara, porque você me conhece, eu sou um cara coraçãozaço. Sim. Né? Eu tenho um coração gigante. Cara, eu demorei muito tempo para aceitar que eu tinha feito aquilo, cara. Você acredita?
Se não fosse a Ana, né, a minha mãe, os meus irmãos, né, a própria família dela, que, assim, eu costumo dizer que eu não tenho uma sogra e um sogro, né? Eu tenho uma mãe e um pai. Eu sou um cara abençoado nesse sentido, assim, porque quando eu conheci a Ana, eu ganhei uma família nova, né? Uma segunda família, Uma né? segunda família. E quando eu falo segunda família, é literalmente mesmo. Porque eles me tratam assim como se eu fosse um filho, cara. E você tem esse sentimento, né, Thiago? Quando tá na Sim, casa deles, eu imagino que você... sim. Mano, parece que eu tô em casa, eu tô me sentindo em outra casa minha Sim, também. parece não, eu estou. Foda, mano. Porque, para você ter uma ideia, eu tive 2 momentos que eu precisei fazer uma cirurgia de hérnia no umbigo e uma na perna, né? E para você ver, a minha mãe não tinha saúde para ir, quem foi comigo foi minha sogra. Olha só, mano. A Carla. E o meu sogro, aquele lance, um pai mesmo, né? Porque me abraçou, assim, cara. E hoje é um barato, né? Que eu, graças a Deus, eu ainda tenho a minha irmã, a minha mãe, eu tenho os meus irmãos, mas eu tenho a minha segunda família, e literal mesmo. Assim. Você sente que a galera liga como se fosse seu pai e mãe também. Muito, muito, porque até quando eu não tô nos eventos de família assim. Cadê o Casca? Cadê o Casca? Meu apelido na família lá é Casca. E aí, pô, você não vai vir e tal, tô trabalhando. Então, assim, cara, graças a Deus, obrigado, porque eu acertei na veia, eu passei as dificuldades, né? E eu também estava no comecinho do meu relacionamento com ela, então passei as dificuldades, mas também tive um presente imenso, que é a família Argenta, aí, graças a Deus. Que incrível, mano. Foda saber disso, mano. Sério bem mesmo. Legal, cara. E aí, passando toda essa parte, essa fase difícil que você teve, você começou a empreender em algum momento? Então, eu tentei uma agência de publicidade na época, O know-how, tinha o know-how, né? E falou, vou aplicar isso. Exato. E aí a gente atendeu uma empresa que era cliente de um banco. E aí a gente desenvolveu na época o internet bank dessa empresa, desse banco. Desenvolveu o internet bank, Thiagão? Sim, um banco famoso, inclusive. É mesmo? 2012, cara. Os primeiros internet banks ali. Internet bank. Eu lembro que, de fato, nessa época, estava começando a ficar mais popular a internet, né, como um todo, muito mais no computador do que socialmente falando, em relação a redes sociais. E o internet bank veio muito forte, né? Chegou um momento que a gente estava conseguindo resolver muita coisa pela internet. Gente, a gente fala assim, é muito comum hoje, óbvio, a gente sabe disso. Mas não era comum há 10 anos atrás. E 10 anos nem parece muito tempo. Aquelas coisas na internet, né, Thiago? Acontece muito rápido hoje em dia, né, mano? Cara, teve essa virada imensa, né? Dessa época mesmo, 2011, 2012, que a internet veio assim e bagunçou legal. Bagunçou, mano. Eu lembro que eu ia lá para a sede deles e trabalhei bastante lá com eles até esse internet bank ficar pronto. Porque, na verdade, a minha empresa era assim, né? Esse banco contratava uma empresa e essa empresa contratava a minha empresa. Uhum. Então, o meu time ali era responsável por toda a parte de visual desse internet banking. E aí, quando terminou o projeto, a gente atendia empresas um pouco menores, assim, né? Mas foi um lance que, na época, assim, era difícil penetrar porque as agências de publicidade grandes... Já estava comendo o mercado. Nossa, ali, né? Muito, né, cara? Assim, eram pouquíssimas... Para você penetrar era difícil. Foi aí quando eu resolvi, falei, pô, eu preciso fazer um MBA. Uhum. Aí não tinha grana para fazer MBA, né? E aí o meu sogro falou, não, vai lá que eu pago. Você vê como que... Caramba, mano! Eu pegava uma parte do que eu tirava, do que eu ganhava assim, e por isso que eu falei que é praticamente um pai, cara. Uhum. E ele, não, completa o resto. Que é uma atitude de um pai. Exatamente. E aí, no MBA, que é na ESPM, aqui na Joaquim Távora, inclusive, dá para falar porque, assim, é uma instituição de ensino brilhante, né? Tanto quando eu vim aqui para cá, me traz uma sensação assim, as tão lembranças. boa. Porque eu não vim mais para cá, né? Depois que eu terminei o meu irmão dá aula aí, inclusive. Que legal, né? E eu não vim mais para cá. E no trajeto, assim, quando eu passei na frente do prédio, eu falei, meu Deus, cara. Caramba, que foda, mano. E aí, com esse MBA, eu arrumei um outro emprego. Numa outra instituição, só que é uma instituição de ensino alemã. E foi na época desse MBA aí. Caramba! E aí,
Como é que foi, assim, essa questão de salário, essa virada? Ah, não, fui ganhar bem, bastante. Ganhar bem também. Bem. E como é que foi essa virada de sair de empreender pra CLT novamente? É porque não estava 100% tracionado, né? Quando A acabou agência, né? quando acabou esse projeto no banco, no internet banking do banco, não estava 100% tracionado, né? E eu ainda tinha aquele lance, eu fiquei um ano parado me recuperando do acidente, o emocional ali, fiz esses trabalhos aí para esse banco, só que eu ainda não estava 100% legal ainda da mente, sabe? Eu não tinha força para empreender de verdade, essa é a realidade. Entendo. Né? E como não estava tracionado, e veio essa oportunidade, porque é uma instituição alemã muito tradicional, eu fui, né, cara? Que foda, mano. Fui. E aí, quanto tempo você ficou lá? Putz, aí eu fiquei lá de 2012 a 2018. Ou seja, que foi exatamente do ponto de virada pra internet. Né? Pra internet, 2018, que foi a época que a gente se conheceu. Exatamente, irmão. Exato, foi a época que a gente se conheceu, porque eu lembro que eu já estava nessa instituição, né? E aí pode contar, né, o outro fato, né? Pode. Então, e eu já via vocês ali, né? Eu já estava acompanhando você nesse ano, em 2018. E trabalhando ainda. Trabalhando na instituição. Legal. Isso. E eu via os caras ali, todo mundo empreendendo, a internet pegando fogo, o bicho pegando de verdade, gente, né? E aí eu era um cara que coordenava ali uma área de criação também, né? Sempre com criação, sabe? Né? E fazia essa ponte com tecnologia. Cara, aí rolou uma situação seguinte, cara. Meu irmão mais velho, ele teve um aneurisma e faleceu, irmão. Sinto muito, mano. Faleceu. E, putz, ali aí foi bem difícil, cara, assim, né? Até para falar é difícil, mas eu gosto de falar porque é importante, né? A memória. E também tem a perda, mas tem a virada também, né? Que ele, onde quer que ele esteja, ele está feliz, né? Sem dúvida. E aí minha mãe adoeceu, cara. Com a perda do meu irmão, a minha mãe, ela pegou uma depressão assim, um negócio absurdo. Eu lembro que eu fui numa consulta com ela, e aí ela saiu da sala, o médico falou assim, ó, ela não chega no final do ano de 2018. Nossa, falou isso pra você, mano? Se ela continuar da forma que ela tá, ela não chega, né? E aquilo, cara, entrou em mim, assim, aquela informação foi um lance que me mexeu muito comigo. Eu falei, não é possível que eu vou... Eu já tive o lance do meu irmão, né? Que a gente era meu irmão mais velho, eu já tinha perdido meu pai, era praticamente um pai. O pai, sim. Como ele era o irmão mais velho. E eu falei, pô, agora eu vou precisar tomar uma decisão na minha vida. Aí eu lembro que teve uma greve, né? Você vai lembrar, teve uma greve ali da galera dos caminhoneiros, você lembra? Eu lembro. Parou o Brasil, inclusive. Parou o Brasil. E eu lembro que a minha gasolina ela ia até um certo ponto. E depois, se eu continuasse com o carro, eu não ia ter gasolina para voltar. Para voltar, sim. O que eu fiz? Eu peguei o meu carro, fui até metade do caminho, saí da minha casa ali umas 3h40 da manhã, e o resto eu fui a pé. Foi a pé, mano. Trabalhar. Caramba, eu lembro muito bem dessa época dos combustíveis. Realmente, a galera até anunciando, ó, abastece o carro no posto que tiver aí, Exato. porque o negócio vai ficar louco. Aí, na hora de ir embora, a minha gerente me chamou de Marajá, cara. Porque eu queria ir embora, eu tinha um compromisso com a Ana, e eu queria ir embora. Aí ela falou, o Marajá já vai embora. Pô, chamar desse jeito é foda. E era uma pessoa que estava assumindo a área na época ali recente, por conta do lance de indicação ali, né? Quando eu ouvi aquilo, cara, foi bem no dia que eu deixei o carro na metade do caminho e fui a pé trabalhar. Marajá, né? Marajá. E eu era um cara dentro daquela empresa, né? Uma empresa maravilhosa. Mas eu era um cara que eu entrava, olha que coisa maluca, eu entrava às 9 da manhã, só que eu morava na Zona Norte. E essa empresa é no Morumbi, é o extremo. É o extremo. Eu saía de casa 4h30 da manhã, aí eu ia até a empresa, aí eu parava o carro no estacionamento, aí eu ficava lá dormindo um pouquinho,
para depois ir trabalhar. Por quê? Se eu saísse às 7, eu não chegava, ia pegar aquele trânsito todo. Então era todos os dias saindo de casa de madrugada, né? Então eu me senti muito mal quando eu ouvi isso, né? E eu era um cara que eu era sempre um dos primeiros a chegar, e eu saía de lá, se tivesse que virar a madrugada lá, eu virava, né? E aí eu me senti mal. Assim, falei, pô, passei o lance do meu irmão, tô passando esse lance com a minha mãe, dou sangue por esse lugar, ouvi de uma pessoa que eu quase não me conhecia, porque ela tinha assumido a área ali, faziam 2 meses ali. Provavelmente com base de conflito de interesses, né? Foi uma indicação de uma diretora e aí eu até estava na fila, inclusive, para... Olha só. E aí tinha competência, porque, tirando a modéstia, eu era um cara que eu tocava aquela área. E aí entrou muito mal assim, essa informação. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha férias para tirar. Aí nessa hora eu já tava batendo um papo com você nos directs. Caramba, ali. Nesse período, mano. Porque eu lembro das nossas primeiras conversas já. Sim, cara, sim. Inclusive você era o único, gente, que me respondia, né? É por isso que é tão grande, né? Tamo junto, mano. Nunca vai faltar nada na sua vida, irmão. Amém, mano. Pela pessoa que você é. E aí foi esse lance, né? Eu peguei e falei, não é mais pra mim, vou cuidar dela. E aí, chega de trabalho, vou montar alguma coisa aqui no quarto do meu irmão, mas eu vou ficar do lado da minha mãe até o final. E aí foi quando a gente se conheceu. Que foda, mano. Que foda essa virada. Vocês estão vendo, né, gente? É esse tipo de história que a gente quer trazer cada vez mais aqui pro Saldo Positivo. E são pessoas que têm histórias inspiradoras, negócios com propósito. Claro, sem romantizar aqui, mas que ganham dinheiro, sim, como consequência de um bom trabalho bem feito. Não adianta, se quiser prosperar, né, empreendendo, com qualquer tipo de negócio, não adianta você querer fazer só, entregar qualquer coisa de qualquer jeito aí, que não. Você pode até ter um determinado resultado ali no início, tudo, mas de fato você tem que fazer tudo com muita maestria. E antes até mesmo de eu mencionar como que o Thiagão hoje não, né? Desde 2018, aí ele prosperando através da internet. Eu quero também mencionar aqui um dos nossos patrocinadores do episódio Saldo Positivo, que é o Grupo ADGM, que é focado em trazer soluções para todo tipo de negócio que está precisando de uma solução jurídica, uma solução contábil, uma solução de investimento. O Grupo ADGM tem essas soluções. Vai estar aparecendo aí o QR Code para você, tem link na descrição também. Você acessando, você é encaminhado para uma página e lá vão ter todas as soluções que o Grupo ADGM oferece para te ajudar você no seu negócio, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que você esteja passando, para poder te ajudar a continuar crescendo ou então crescer cada vez mais. Muito obrigado ao Grupo ADGM por acreditar aqui no Saldo Positivo, por patrocinar esse episódio. E aí, gente, o negócio é o seguinte. O Thiagão, ele tem uma agência hoje, vou falar, que ele traz, né, ele coloca a identidade das pessoas na internet. Calma, vou explicar. Ele presta serviço criando e-commerces. Isso mesmo. Criando e-commerce para as pessoas, ou seja, realizando sonhos, mano. Vocês têm noção do que é isso? E como consequência, também é bem remunerado por isso. Mano, surgiu desde o começo, era a sua intenção desde o começo. Como é que foi isso aí, Thiago? Então, aí entra o lance dos nossos bate-papos. Né? Sim. A ideia era ter ali uma loja própria. Aham. Só que não tinha grana para investir em ads, né, cara? Porque o que acontece? Eu saí da empresa, mas eu era um cara que era muito gastão, né? Eu tinha um carro ali, eu falei, pô, eu não vou vender isso aqui, é o único bem que eu tenho. E não tinha, naquela época não tinha cartão virtual para rodar ads. Verdade. Você lembra? Sim. Então Os cartões pré-pagos ali não tinha. Tinha, até depois veio um cartão pré-pago que um banco inventou, mas não funcionava. É verdade. O Facebook logo bloqueava aquele cartão ali e para rodar ads era difícil. E aí eu pensei, cara, eu vou prestar serviço para esses caras.
Você enxergou ali, né? Ah, com certeza, enxerguei a oportunidade, né? Porque, imagina, tinha a bagagem profissional, né? Tinha o MBA em gestão, em marketing, né? O Master em Marketing, e tinha toda a trajetória profissional. Então, eu falei, pô, esses caras não fazem o que eu sei fazer. Então, eu vou começar a prestar serviço para essa galera, porque eles vão precisar. E, Thiago, a gente percebeu desde o começo. Não só eu comentando aqui, mas entre conversas com outros amigos, pessoas que você conhece também, a gente sempre falou, mano, o trabalho do Thiago é diferenciado. E agora conversando com você, até tendo mais tempo de conversar, sabendo da sua história, sabendo de todo o seu know-how, dá pra entender da onde veio toda essa expertise. Cara, é aquele lance, né? Algumas pessoas já me... Tem pessoas que conhecem também essa história pô, você precisa se posicionar no Instagram, mas tal. Cara, eu tenho esse meu jeito de ser, né? Eu acho que a humildade, ela te leva a lugares incríveis. Sem dúvida. Não é à toa que eu tô aqui, né? Só de eu estar aqui, eu já sou vitorioso, né? Só de eu chegar onde eu cheguei, eu já sou vitorioso, né? A gente aqui, você sabe muito bem disso, porque eu conheço um pouco da sua história também, né? A gente conquistou, a gente não ganhou. Sem dúvida. Né? Então, a humildade é o lance que eu nunca vou perder. E sim, assim, aí, tirando um pouco da modéstia, o lance das lojas é, com certeza, na época, para você ter acesso a esse tipo de material que a gente entrega, você precisaria contratar uma agência. Exato. E você ia gastar uma grana aí que... No seu nível que você entrega, uma grana alta. Exatamente. Para você ter uma ideia, Douglas, tem agências grandes que hoje já há alguns anos, né? Elas me chamam para a gente manipular imagens para elas. Olha isso. Elas atendem grandes marcas e os profissionais ali às vezes não chegam num resultado que a gente, por exemplo, chega. Olha isso. Ó, que incrível isso, mano. Então, a ideia do Thiago Digital era de atender essa galera do e-commerce e municiar essa galera para eles competirem de igual para igual com grandes marcas. Então, as lojas, elas visualmente hoje, se você colocar pegar uma grande marca e pegar um projeto que a gente entrega, muitas vezes a gente vai ganhar até dessas grandes marcas. Os nossos materiais, eles são superiores até. Que top. Não, e gente, assim, pô, conheço o Thiago há muitos anos, já tive a oportunidade de, mano, sair com ele, a gente já foi no jogo do Corinthians junto, então assim, vocês viram que ele falou agora que em nenhum momento ele citou grana, né? Ele não citou grana. E, mano, eu sei dos resultados financeiros dele, mano, eu sei que é um cara muito próspero financeiramente. E ver várias pessoas chegar nele e falar assim, você tem que ser mais pá no Instagram e tal. Mas, mano, é esse jeito seu que faz você ser próspero. Sim. É fechar cada vez mais clientes. Sim. É fidelizar esses clientes. Porque não é só captar ali de primeiro momento, e sim fidelizar. A galera volta, entendeu? Isso que é muito importante. E em nenhum momento a gente tá falando de grana aqui, necessariamente. Mas a gente sabe que é importante também, que ganha dinheiro também. Mas, mano, foda você pensar dessa maneira, né, mano? Cara, é porque, como eu disse, né? Só de eu estar aqui eu já sou vencedor. De onde eu vim de um bairro da Vila Maria, né? Muito orgulho da minha Vila Maria, né? E eu não vim de um bairro nobre, né? E a criação que eu tive sempre foi uma criação, né? Eu nunca passei fome, tá, gente? Não é isso, mas uma criação humilde. Então, o dinheiro para mim, ele é só consequência. Sem dúvida. Né? A minha prosperidade está na minha saúde, está na saúde da minha família, está na saúde dos meus amigos. Né? Você viu até que quando você teve o lance ali, eu fiquei meio preocupado ali. E a grana ela só vem como consequência, irmão. Né? Porque quando a gente coloca no nosso foco o dinheiro, parece que o dinheiro corre da gente. É um negócio assim mesmo, mano. É muito louco. E vou te falar mais. A gente ganhou bastante dinheiro, tá? Mas nunca foi o fator de felicidade na minha vida ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque eu continuo empinando meu pipa, né? Eu continuo assistindo o jogo do Coringão, né?
Eu continuo indo lá na escola de samba que eu tanto amo, que é a Unidos de Vila Maria. Um abraço pro meu presidente Foda. Adilson aí. O Queijo, meu diretor de carnaval. Então, a minha rotina é série com a Ana, né? É estar com a minha mãe, estar com a minha família da Ana, né? Então, o dinheiro é só a consequência, irmão. E o legal disso é que você ainda continua fazendo as mesmas coisas e que você já via valor antes. Sim. Sem dinheiro ou com dinheiro. Sim. Porque muita gente tem esse pensamento, né, Thiago? Ah, mas quando eu tiver uma grana, aí que eu vou começar a correr. Ah, aí quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. E a felicidade tava realmente no processo, né, mano? Cara, eu vou te contar uma parada que aconteceu comigo, né? Pra você entender que o dinheiro, ele não é o final, né? O dinheiro é só um instrumento. Só um instrumento, sim. Eu nunca tinha tido a carangona, né? Então, quando eu comprei a primeira carangona, eu falei, pô, agora eu tô completo. E eu tava sentindo ali em 2022, eu já tava ganhando uma grana, né? Mas eu tava sentindo uns nó no peito, assim, uns apertos, né? Eu falei, não, eu preciso de uma carangona, vai resolver esse meu aperto. Aí comprei a carangona. Aí eu falei, mano... Era a Mercedona na época? A primeira, né? A primeirona lá. A primeirona. Aí eu falei, pô, não passou. Olha isso, você andando de carangona, não passou o aperto no peito. Não passou. Eu falei, pô, acho que eu preciso viajar. Aí a gente foi viajar. Voltei. Eu vi essa viagem, Europa, top, não alto passou. nível, alto nível. E a gente foi 2 vezes pra lá, né, Sim. cara? Aí fez Europa, depois fez Estados Unidos, Canadá. Pô, viajamos bastante. Não passou. Não passou aquele nó. Não, irmão. Aí eu falei, pô, eu acho que eu preciso comprar uma outra carangona. Olha que coisa maluca. Comprei a BM. Aí tava com a Mercedes e com a BM lá. Eu falei, agora vai passar. Vai passar, não é possível. Não passou. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, mano. A minha relação com a Ana é 100%. Acordei um domingão, falei, pô, vou empinar um pipa. Relembrar o lance da minha infância. Sim. Ali, né? Cortar uns caras ali. Cortar os caras lá. Eu falei, peguei, comprei a linha ali, comprei um pipa. Um domingo. Coloquei no alto, cortei, perdi. Juro pra você, quando acabou o dia assim, tinha sumido tudo. Mano, é mesmo. Tipo assim, você sentiu uma paz? Muito, né, irmão? Muita paz, né? Porque o que começou a acontecer, irmão? Pra você ter uma ideia. Eu conheço muita gente onde eu morei, né? E depois que o Thiago Digital nasceu, a empresa nasceu, pô, a gente entregou já 7.000 lojas. Foda, mano. É muita loja, né? E aí você algumas pessoas começam a te chamar, ô, pra onde você tá, não sei o quê. Você começa a enxergar que, pô, por que essas pessoas não me chamavam antes? Aham. Né? Acontece muito. E por que agora elas estão me chamando? Então eu comecei a colocar em xeque o que as pessoas sentiam por mim, né? Pô, será que eu sou realmente um bom amigo? Eu sempre fui um bom amigo, né? Mas quando eu passei as dificuldades, ninguém me chamava. As únicas pessoas que estavam do meu lado eram a Ana, a família dela e a minha família. E poucos amigos, assim, né? Uhum. Não vou também tirar, né? Poucos amigos. Né? Então, eu comecei a virar um cara... Você sente isso, você sabe como que é? Sim, eu sinto. Eu comecei a ficar introspectivo para alguns tipos de E relacionamento. acontece muito, né, mano? Você começa a ficar introspectivo. Você começa a não querer mais ser Isso. sociável. Isso, irmão. Por causa dessas loucuras que acontecem na nossa cabeça e no dia a dia com as pessoas também. Sim. Que as pessoas começam a ver, ele tem algo a me oferecer. Olha isso, mano. Eu acho que não chega nem a ser grana, porque eu não ia dar grana de graça a ninguém, Claro. dar dinheiro para ninguém, Claro. né, irmão? Mas eu acho que só o fato da pessoa que não te chama para nada, né, começar a se aproximar de você, você começa a se colocar em dúvida, né? E aí começou a vir esse aperto, né? E eu falo, pô, mano, eu quero ficar só dentro da minha casa. Sim. Né? Só que tem a parte boa também, porque fortalece a família. Sem dúvida. Né? E a família é o centro de tudo, né, irmão? É saúde, família e trabalho, sem inverter a ordem. É isso mesmo. Saúde. Eu gosto de colocar sempre Deus em primeiro lugar, obviamente. Isso. Mas é saúde,
família, trabalho. É o que você falou, é Deus, saúde, família e trabalho. Sem inverter Sem a inverter ordem. a ordem, Até mano. porque se você inverter a ordem, desaba tudo. Saúde tá acima até mesmo da família, né? Porque como é que você não tiver... Sim. Mano, não tiver saudável, como é que você vai Sim. conseguir prestar todo o suporte que você tem com a sua família? Você não consegue. Não consegue, mano. E aí tem esse lance, né? A agência cresceu muito e eu nunca fui o cara pegado na grana, assim. Eu sou um cara que, se eu tiver um pipa ali, o Coringão na TV, e minha família... hoje a cervejinha assim, perto do que eu tomava de cerveja, assim, tem esse lance também, porque a família traz isso, né? Só quando eu tô com o meu cunhado, o Mazinho, que curte uma cervejinha. Bem sociável ali, né? Muito, porque aí ele fala, Thiago, vem aqui na minha casa, você fazer mais um churrasco. aprecia a bebida, né? Exatamente, irmão. É mais o lance de apreciar do que o beber por beber, assim, sabe? E outra, eu só bebo se eu estiver em ambiente seguro. E ambiente seguro é sempre aonde? Ou na minha casa, ou na casa do meu cunhado, ou numa casa no interior que o meu sogro tem. Sim. Só. Caramba, que legal, mano, você menciona. E uma coisa legal, Thiago, você mencionou sobre grana, né? De comprar as coisas e não preencher. Muita gente pode estar assistindo e ter aquele pensamento que é normal, tá? Ah, mas é porque vocês têm. Ah, mas, pô, resolveria muitos dos meus problemas, tal. E, mano, a gente fala isso aqui. Isso que acontece com o Thiagão, aconteceu comigo também. Tá? Muita coisa não me preencheu. Os carros que eu já tive, o Thiago sabe também. Tanto que eu peguei um carro muito mais simples. Hoje um carro que eu tive realmente o coração e o carinha lá de cima que me direcionou pra comprar. Sim. E não aquela compra na emoção, sabe? Mano, orei e pensei assim, pô, que carro que vai ser pra mim? Coloca no meu caminho. Aí, um carro muito mais simples e muito mais barato e tô muito mais feliz. E aí a galera deve pensar, mas porque vocês têm, não sei o quê. É exatamente isso. Quando a gente fala isso é porque a gente chegou lá e sabe, tá passando um conselho. Confia no processo, aproveita o processo, faz as coisas que você tem prazer de fazer, como o Thiago mencionou aí, de empinar a pipa ali, sem perder também o foco no crescimento, em ganhar grana, que a gente sabe que quando chega lá, principalmente quando chega jovem, né, Thiagão? Exato. Que não é a principal coisa. Tipo, ganhei dinheiro. Chegou no momento da minha vida que eu tava assim, beleza, mano, grana. E agora? Não vou mais trabalhar, porque meus investimentos pagam o meu custo de vida. E aí? Vou ficar fazendo o quê? Sentado no sofá? Olhando pra TV, assistindo série? Você só consegue fazer isso por 2 dias. Sim. Passa o dia todo sem fazer nada. Ocioso, né? Passa o dia todo pra você ver. Você aguenta 2 dias. Tô mentindo já? Não, é verdade, irmão, é verdade. E é que assim, né, cara? Eu sou cinéfilo, né? Então, eu gosto. Mas é o que você tá dizendo. Chega num momento que você começa a ficar... Você fala, o que eu vou fazer agora? Mano. O que eu vou fazer agora? E, gente, a gente nem tá falando aqui de aposentadoria não é isso, né? É porque, no início, você tem um objetivo. Você fala, quando eu chegar aqui, eu vou ser feliz. Aí, você chega. Quando eu chegar aqui agora, eu vou ser feliz. Quando eu chegar aqui, eu vou ser feliz. Cara, eu coloquei essas mini metas na minha vida, depois que eu comecei a empreender, né, com as lojas virtuais. Eu atingi essas mini metas umas 10 vezes. Toda hora, tô atingindo, né? Pô, e eu falei, e agora? Então acabou? Né? Como se fosse um videogame? Tipo... É um RPG, você fica... tipo, finalizei aqui, terminei o jogo. Não é isso, né, cara? Por isso que... igual você falou. É fácil porque vocês já chegaram. É porque vocês vão chegar. Eu desejo isso a todos vocês que estão assistindo a gente, tá? Vocês vão chegar e vocês vão entender. É só um instrumento. O dinheiro, ele é só um instrumento. Sim. Tá? Só um instrumento, nada mais. Ninguém aqui está dizendo... Ninguém aqui que é ruim ganhar dinheiro. Não. Ninguém está sendo hipócrita, não é isso. Sem hipocrisia aqui. Sem hipocrisia. Mas é só um instrumento. É só para mudar a percepção, porque tem gente que coloca dinheiro acima de tudo, né? Sim. E dinheiro, gente, é óbvio que melhora a sua qualidade de vida, paga uma saúde melhor, não só para você, para sua família, paga viagens, paga experiências, faz você comprar as coisas, e isso sim traz momentos de felicidade. É sem hipocrisia, a gente não tá dizendo aqui uma viagem bacana que você faz cada ano. Pô,
Momentos felizes. Eu tenho excelentes momentos felizes da minha vida que só foram proporcionados graças ao dinheiro. E a gente sabe disso, é sem hipocrisia. Mas não colocar num pedestal, dizer que você só vai feliz quando você vai ser só feliz quando tiver tal grana, tanto de dinheiro investido. Faz nem sentido, né, mano? Porque olha o que te preencheu. Parar num domingueira, soltar um pipa, passar um cerolzinho ali pra cortar os caras, né? Ah, tem que cortar, Tem que ter né? só na ponta lá, né? Só pra cortar os caras. Exatamente. E olha o que te preencheu. Cara, é porque o que acontece, Douglas? Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, Aham. né? Antes de conseguir ganhar um pouco de dinheiro, né? E aí você vê que a Ana já tinha feito, né? Então, para ela era comum, né? E para mim era algo novo. Aham. Eu só enxergava o mundo ali no meu bairro, Sim, né? No bairro onde eu nasci, né? E a gente vê que o mundo é gigantesco. Nossa, quando você vai assim, você expande, né, mano? É. Tanto que eu tenho... Você lembra quando você me chamou para a China? Lembro. Eu falei, cara, para a China eu não vou não, porque eu morro de medo de avião. Eu chamei ele, mano. Eu falei, vamos, Thiagão, vamos, Thiagão. E a gente já fez aí juntos, uns 10 países juntos, e sempre que eu vou viajar, cara, é complicado. Você tem esse negócio mesmo, não? De medo, mano? Cara, tenho porque, Douglas, esse lance do bairrismo, cara, é um negócio que existe de verdade, Aham. né? De você, pô, nasceu num lugar, determinado lugar, e você achar que o mundo é ali no máximo o litoral norte. No máximo uma viagem para outro estado. No máximo, né, mano? É, cara, porque da forma como a gente foi criado, é quase que cultural, cara. Pô, vou viajar para Nova York. Na minha cabeça não existe Nova York, não era só nos filmes. Então, é tudo novo ainda, cara. Por mais que a gente agora já tenha feito bastante, é novo. Ainda é novo. Tantos países ainda, né, mano? Douglas, eu tenho muito ainda esse lance do cultural. Até porque eu fiquei dos 12 aos 18 cuidando do meu pai com a minha mãe. Eu fui começar a curtir a vida, eu já tinha 18 anos, cara. Então, eu ainda tenho muita... Por exemplo, às vezes eu perco a hora. Aí eu acordo 9 horas. Cara, eu acordo 9 horas, me dá um frio na barriga. É mesmo, já? Sério, cara? Eu falo, por que eu tô aqui na minha cama e tal? Porque às vezes eu tive um dia cansativo, ou então eu fiquei... Normal, assim. Até mais tarde. E eu falo, meu Deus, eu acordei tarde. Você acredita? Caramba, você fica com essa cobrança, mano. Tenho muito. E, assim, é muito comum pra quem empreende, mano. É foda. Às vezes a gente tá num tempo ocioso. Vários momentos, assim, eu tô jogando videogame, você joga também lá, ou tá jogando BFzão ainda? BFzão, padrão. BFzão, você é viciadão no BFzão. Sou um camper do caramba. O camperzinho só fica de sniper lá, né? Só pimba, pimba. Mas às vezes a gente tá jogando videogame, diminuiu bastante, eu confesso. Acredito que já deve ter acontecido com você. De você pensar assim, caramba, tô aqui 1 hora jogando videogame, poderia estar estudando, trabalhando, sendo que o momento de lazer, o hobby, o descanso daqui é importante também, né, Thiago? Senão como é que a gente trabalha também, né? Cara, é porque imagina o seguinte, né? A gente chegou a entregar em 2022, Douglas, 300 lojas por mês. Nossa, absurdo, mano. Tínhamos ali 14 colaboradores. Foda. Era uma empresa que eu tenho hoje um gerente, né? O Islas. Grande abraço para você. É o meu braço direito e meu braço esquerdo. Os dois braços logo de uma vez. E é muito fã seu, inclusive. É né? mesmo? Não, pô, um abraço pra você, meu mano. Um abraço. Isla? Islas, Isla, obrigado, meu mano. Tamo junto. Um abraço pra você. Ele é daquela região lá, Perto de Pirituba ali? Não, de quase lá perto da Bahia, que você ficou muito tempo lá. Governador Valadares. Ele é daquela região. É mesmo, mano? O Islas Que coincidência, É mano. o meu braço direito, cara. Se eu, por exemplo, falar assim, hoje eu quero ficar só descansando, ele cuida da minha empresa inteira. Que foda, mano. Que foda. Inteira. Faz tudo. E o que acontece? A empresa ela estava muito bem estruturada, né? E chegou um momento em 2022, 2023 ali que se eu não quisesse trabalhar, não trabalhava. Ficava só assistindo a galera criar. Sim. Mas a gente tem muito aquele lance ainda do tipo, não, eu preciso estar aqui. Não consegue, né? Tanto que hoje a gente tem uma empresa de e-mail marketing, eu e o Lucas. Né? Hoje eu tenho um sócio nessa empresa. Né? Uma empresa de recuperação de vendas para e-commerce. Né? E o Lucas, ele é mais novo que eu. Cara, ele tem uma pegada, assim, além dele ser gênio. Foda. Muito. Ele tem uma pegada que é diferente da minha.
até por conta da idade e a trajetória, né, cara, eu já tô caminhando aí, já começo a ficar cansado. Sabe o Leão da Montanha? Sim, sim. Já tô já mais cansado. Ele não, cara. Porque Ele tá naquele auge, Ele né? tem 20 e poucos anos. E sociedade é isso, né? Se complementar, né, mano? Tanto que é louco. Ele chega muito cedo lá. E eu chego um pouquinho mais tarde. Agora eu tô tendo que começar a me adaptar a ele. Porque Sim. senão a gente não trabalha junto. Olha só, mano. Cara, é muito louco. E quando eu era sozinho, só com as lojas, pô, eu ficava no escritório no apartamento. Sim. Eu não ia pro escritório físico. Eu tenho escritório Sim. em casa e tenho escritório físico. Sim. Ele não. Ele tem uma pegada diferente da minha. Ele tem muito mais punch por conta da idade. É aquele cara que, se for pra virar uma semana trabalhando sem dormir, o cara dorme 2 horas e tá de boa. Ele tem mais saúde, assim. É, porque hoje em dia, eu também posso falar isso, tô com 32 anos, né, mano? Eu não aguento trabalhar mais do jeito que eu trabalhava no Então, começo, tá vendo? mano. O Lucas acho que não tem 30 anos ainda, cara. Olha isso. E assim, um gênio. Você precisa conhecer também. Quero conhecer. Muito bom, assim, muito bom, bom mesmo. Nossa, Pra foda. você ter uma ideia, pra eu demorar, né, de 2018, o Lucas virou meu sócio ano passado. Imagina o tanto de pessoas que eu conheci durante esse tempo. Pra eu ter um sócio, Pois é, mano. você imagina... Teve que casar bem ali, o casamento, né? Teve que casar bem. Cara, e é muito louco. Você não vai acreditar. O que a gente estava falando ali fora antes de entrar. A vida, ela vai conectando pessoas. Ele era meu cliente. Aí um dia ele me mandou um direct. Eu tenho uma empresa de recuperação de vendas e tal. Legal, irmão. Legal, né? Legal. Eu gostaria que você conhecesse tal, a empresa. Eu falei, da onde você é? Você é de São Paulo? Ele falou, sou de São Paulo. Legal. Que lugar de São Paulo? Ele falou, sou da Zona Norte. Eu falei, eu também sou da Zona Norte. Qual que é o bairro da Zona Norte? Eu sou da Vila Maria. Eu falei, eu era da Vila Maria. Eu falei, não é possível, irmão. É pegadinha. Aí ele falou, você conhece a Unidos de Vila Maria? Eu falei, eu sou diretor na Unidos de Vila Maria. Ele falou, eu toco na bateria. Oxi! Juro, cara. Mano, as coisas foram se encaixando, mano. Juro. Tanto que hoje é um irmão mais novo que a vida me trouxe. Louco. Juro pra você, cara. Aí eu falei, vamos almoçar? A gente foi almoçar. Numa Casou o papo. churrascaria. Cara, gente finíssima. Eu e ele empinando pipa de domingo. Olha que As minas ficam malucas. Ou seja, até nisso preencheu, né, Até Thiago? nisso, irmão. Então, tá vendo que o lance da grana não é o total? Não é o principal. Não. Cara, eu ganhei um amigo. Um grande amigo. Porque todo o meu time, tá todo mundo fora de São Paulo. Cada um tá em um estado. Eu tenho gente... Né? Sim. Eu tenho gente na Bahia, eu tenho gente no Rio Grande do Sul, eu tenho gente no Rio de Janeiro, eu tenho gente no Espírito Santo. O Islas, ele tá numa cidade lá perto de Governador Valadares. Sim. É Ipatinga, Teófilo Otoni, Puta, dele é uma outra. Conselheiro Pena. Esqueci o nome. Mas fica em Minas Gerais Fica ainda. ali naqueles lados. Sim. Perto do Espírito Santo, ali para aqueles lados. Sim. Então eu ficava muito sozinho, cara. Tipo assim, em São Paulo eu era um cara praticamente sozinho. A gente se encontrava mais nos eventos, né, Thiagão? Sim. Tinha o Mancini aqui, mas a gente se via pouco. Tem o Gabriel Bart, que é outro irmão meu, né? Que tem uma marca maravilhosa lá de roupa, que era a China e ele nacionalizou. E o Lucas, é engraçado que o Lucas veio num momento assim que eu tava precisando de um parceiro. De um parceiro, né, mano? Cara, por isso que eu falo, o Omão lá em cima, ele mexe as pedras ali. É muito foda, mano. É muito, irmão. É muito foda. E ele é jovem também, né, mano? Jovem e assim, cara, ele tem o mesmo perfil que eu. Super família e tal, entendeu? Que legal, mano. E, e o negócio é o seguinte, falando em jovens, o Thiagão aqui até conhece. Eu quero mencionar aqui 3 jovens que já vieram do Salto Positivo, que fundaram uma empresa que, inclusive, é um dos nossos patrocinadores aqui do Salto Positivo, que é a Enlead. Para que o Thiagão já conhece, não? O Thiagão Enlead é pancada, né? A Enlead, para quem não sabe, é uma plataforma de criação de funis inteligentes, funis interativos. Ou seja, se você vende qualquer coisa na internet, produto físico, digital ou presta serviço, quer qualificar
mas o seu possível cliente, que ele chegue na sua oferta, na sua página de vendas, no seu vídeo de vendas, no seu Instagram, no seu WhatsApp, seja onde for, e você quer qualificar melhor esse seu possível cliente, dá uma testada na Inlead para você ver. Tá aparecendo um QR Code aí para você conhecer, tem cupom de desconto aqui do Saldo Positivo, da Rede Ronaldo. Dá uma olhada, faça um teste. Eu garanto que vai melhorar a sua taxa de conversão. Eu garanto que eu conheço o trabalho da Inlead, eu uso a Inlead também e pode ter certeza que vai melhorar muito as suas vendas, independentemente do que você vende na internet. Vai ter um QR Code aparecendo aí para você, mas também tem link na descrição. Conheça o trabalho da Inlead, porque realmente os caras estão mandando muito bem no mercado. Inclusive o Dedé conhece, né? O André e o Yuri são pessoas maravilhosas. O Rafa, que também é um dos fundadores, ele é o programador, ele é mais escondidinho e tal. Mas gente boaça também. O Rafa eu não conheço. O André e o Yuri eu conheço, sim, são seres maravilhosos. São, mano. Na Copa do Mundo, eles estiveram em casa, assistiram um jogo lá em casa. Olha que legal, mano. São garotos assim, eu falo garotos porque eu sou mais velho, né? Sim, sim. Mas são garotos mesmo, Dedé. Sim, sim. O sucesso ali pra eles era questão de tempo mesmo. Questão de tempo, né, Thiagão? Também observava isso. Porque eles já tinham sucesso antes mesmo da Inlead. Cara, e o perfil do Dedé, né? O Yuri é um pouco mais velho que o Dedé, né? Aham. É mais ligeiro Sim. com relação ao mundo. O Dedé é um garoto que eu fiz a primeira loja dele. Ele tinha vendido uma bicicleta, uma parada assim para fazer a loja. E até hoje me marca muito, assim, porque eu lembro que ele falou para mim no WhatsApp, assim, pô, vendi uma bike para fazer a loja. Eu falei, isso. E a forma que ele me tratava no WhatsApp, assim, o sucesso para ele era questão de tempo. Questão de tempo. Morava lá em Goiás, começou a bancar os pais, tá morando aqui em São Paulo. Exatamente. É sensacional. A gente vai criando esse vínculo, né, Thiago? Tem muita gente ruim na internet, a gente pode até comentar sobre isso, Sim. mas também tem muita gente boa. Cara, eu sou um cara, e você também tem o mesmo perfil, eu só me conecto com as pessoas do bem, né, cara? Com certeza. Até pelo meu histórico aí, de onde eu nasci, eu não, como eu diz a galera, não posso ter mancada na rua, né? Então eu só me conecto com pessoas honestas, né? E no nosso mercado, assim, infelizmente, tem os vendedores de sonhos, né? Sim, as promessas falsas. Tem os golpistas. Então... Tá agora numa onda de iGaming também, dessas casas de apostas. E a galera cai, mano. Acha que vai ficar rico de um mês pro outro, de uma semana... jogando uma coisa ali na internet que tem um algoritmo que é feito pra pessoa perder, sabe? Cara, é porque a promessa do material, né? O material ainda é algo que seduz muito as pessoas, né? Eu acho que é um pouco cultural do nosso país o material ser o centro da felicidade, e acredito que essas promessas elas acabam seduzindo as pessoas, né, cara? E o que eu imagino assim, tem pessoas que elas trabalham, elas precisam pagar aluguel, elas precisam se alimentar, elas precisam cuidar da família, né? E você vê ali situações de que as pessoas perdem tudo, né? Às vezes perdem até a vida, cara. Sim. Eu tenho acompanhado, eu sou um cara muito sensível com relação a isso, sabe? Sim. De bem-estar, e até me emociono, né? Porque eu acompanhei aí algumas situações dessas, né? De pessoas que perdem a vida, e eu fico impressionado, assim. A que ponto, né, mano? Chegamos e a gente percebe que nada é feito, né? Então a gente vê de forma escancarada nas redes sociais, não tem E a gente não tá falando só de casa de apostas, de jogo de tigrinho pra lá, tudo agora é animais agora, você tá doido? Cara, na verdade, eu nem tô falando aqui do que eu citei de casa de apostas, disso, não. Né? Estamos falando... Eu tô falando do nosso mercado do nosso mesmo. mercado. E claro que tem as casas de apostas, é ruim, mas o que me impressiona aqui, que eu fico emocionado, é do nosso mercado mesmo. Sim. Quando o cara vende uma mentoria, ou ele tá vendendo um curso, e você vê que nos criativos ali ele quer mostrar material o tempo todo para que a galera compre alguma coisa dele, né, mano? E, gente, assim, isso que o Thiago tá... Vocês já devem ter visto. Tá? Isso é óbvio. Não é que você não... O cara tá mostrando um carro ali, tá muitas vezes alugado, uma casa alugada, o cara fala que é dele. Nossa, sem comentários. Não é que você não tenha o direito e não
possa ter a capacidade de conquistar aquilo se você começar a empreender ou então comprar o método do cara. Mas aquilo a realidade não é como realmente parece. Porque sim, mano, você meteu umas naves, eu também comprei naves. Realizações, sonhos não se discutem. Não tem essa, mano. Só que, meu amigo, não é como prezam que em 30 dias você vai estar faturando R$ 200.000 para comprar uma Mercedes. Primeiro que se o cara, mesmo que possa acontecer, como eu já vi casos acontecer, do cara começar em um mês e ter uma virada absurda, não faz nem sentido o cara já comprar um carro e desvincular todo o capital que ele tem no negócio dele. É que parece que se as pessoas que estão assistindo, né, elas não souberem interpretar o que a gente está dizendo, vai parecer hipocrisia da nossa parte. Sim. Pô, mas os caras, eles gostam de carro e eles estão criticando a galera do carro. Não é isso, gente. Na realidade, a gente está criticando quando a pessoa que está vendendo aquele conteúdo, ela condiciona a pessoa que está assistindo aquele material. Olha, você só vai prosperar e chegar onde eu tô se você comprar o meu material. Mano. O problema não é ter o material, o problema é você condicionar a pessoa que está assistindo, o público, né, a audiência. Você só vai chegar se você comprar meu material. E a gente já bateu esse papo até naquele dia do jogo do Corinthians, né? Eu tenho uma puta estrutura hoje, né, física, né? E se eu fosse um cara ruim, você é a mesma coisa, né? Se a gente fosse pessoas de índole duvidosas, vocês iam ver milhares de criativos nossos aí rodando por aí, condicionando. E as Fazendo pessoas, as promessas e falsas. as pessoas né? iam comprar, cara. Sim, ia comprar. A Entende? gente ganharia muito dinheiro. Sim, sim. Exatamente. Olha só que doido, né, mano? Então, ainda mais na sociedade que a gente vive, né? A gente tá num tempo, né, que, poxa, acontecendo várias coisas aí na internet, em redes sociais, que de fato não é a realidade, né? Então, poxa, gente, é só você saber interpretar tudo que tá acontecendo ali. Entender o que está sendo de autoridade imposta e autoridade percebida. Então, se uma pessoa realmente tem, ela não precisa ficar jogando na sua cara. Não é não, Thiagão? Eu, por exemplo, eu sempre fui um cara que bati muito nesse lance de criativo quando a galera começa a condicionar o material, né? Mas eu tenho, por exemplo, no meu perfil uma foto lá das minhas conquistas. Claro. Mas por que eu postei aquela foto, na verdade? Eu até mostrei pro Pablo lá fora, né? Que é a pessoa que trabalha aqui com vocês, né? Que a gente estava batendo um papo e eu mostrei para ele. Falei, ó, eu só postei aquele material porque eu estava querendo mostrar para minha audiência que eu estava numa dificuldade e que eu consegui superar essa dificuldade. Tinha todo um contexto ali. Exatamente. Né? Olha, vocês também podem alcançar, superar a dificuldade e alcançar. Outra coisa é eu pegar os carros e ficar gravando criativo. E compra aqui tal coisa. Sim, são situações totalmente diferentes. Elas podem até se parecerem, né? Pô, mas você também postou. Não, mas é diferente. É diferente. É diferente. E você quis passar uma mensagem ali. Isso, né, e tem um contexto. Olha, eu capotei um carro, os meus amigos tiravam um barato da minha cara, porque eu capotei esse carro, né? A minha família ficou decepcionada, né? Eu perdi o meu único bem material, quase perdi a minha vida, né? E hoje eu superei. Então, o contexto é esse, né? É diferente de você pegar, montar aquela puta produção e para vender um conteúdo lá, né, com uma Porsche, olha, eu sou foda. Cara, isso aí tá por fora. Tá por fora. É coisa de menino. Coisa de menino, sem dúvidas. E aí, meu mano, eu tô muito feliz de você ter topado vir conversar comigo. Você é um cara que sempre esteve disposto. Sempre quando eu te mando uma mensagem, você me responde. Eu tenho um respeito e admiração muito grande por você, pela sua história. Sim. Poxa, eu não conheço sua esposa, não conheço sua família, mas sei que são pessoas incríveis só pela maneira que você fala. Sim. E eu quero desejar que Deus abençoe cada vez mais todos os seus projetos, a sua vida. E que você continue sendo esse cara, mano, que me inspira. Que, pô, o cara... Gente, assim, o patamar financeiro desse cara, que eu não vou abrir números aqui, mas o patamar financeiro dele é foda. E ele é esse cara. Ele é esse cara, não é só aqui batendo esse papo, é na resenha, é no jogo do Corinthians que a gente foi, é nos eventos. Então, sempre você foi esse cara e eu admiro muito, mano, essa maneira que você toca a sua vida, ainda mais conhecer um pouco mais detalhes sobre a sua história. Cara, de novo, né, repetindo aqui pra você, né, quem tem que agradecer sou eu, de estar aqui, né.
Como eu te disse, eu acho que eu já disse umas 2 vezes aqui. Gente, desculpa ser repetitivo, né? Só de estar aqui do seu lado eu sou vitorioso. Tamo junto, mano. Então, a forma que eu conduzo a minha vida não é o dinheiro que é o centro, né? Então, mas eu agradeço e vindo de você, eu espero que realmente minha vida continue sendo próspera, né? Mas a minha maior prosperidade é que a minha família esteja bem, que os meus amigos estejam bem, né? E sempre vou responder você, né, da mesma forma que você sempre me respondeu, né? Afinal, gente, foi o primeiro cara do mercado digital que já tinha um reconhecimento que me deu atenção. Tamo Né? junto, pá. Então, quando a gente não esquece de onde a gente veio, irmão, Sem dúvidas. o mundo ele é pequeno pra gente. É verdade, mano. É verdade. E uma última perguntinha. O saldo tá positivo? Saldo positivo, Ah! com certeza. Ele até deu uma engasgada. Saldo positivo. Será? 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 É óbvio, gente. É óbvio que tá positivo. Tiagão, obrigado de coração. Eu que agradeço. Por ter vindo Eu que aqui, agradeço. seu tempo. Eu sei da correria, sei dos seus trampos. Imagina. E você tá aqui é muito gratificante pra mim. Gente, assim, ó. Todas as redes sociais do Tiagão, tá? Os trabalhos, tudo envolvendo, tudo que ele faz vai estar aqui na descrição. Então sigam o Tiagão, manda uma mensagem lá, eu tenho certeza que ele vai responder. Fala que veio aqui do episódio, que eu tenho certeza que qualquer dúvida que você tenha, esse cara vai responder, claro que com a disponibilidade de tempo dele, né, gente? Não dá adianta o cara mandar mensagem de madrugada e tipo, 3 horas da manhã o Thiago tá te respondendo, não adianta. Então, brigadão mesmo, mano, por você ter vindo, mano. Agradeço ao pessoal do suporte aí também, vocês. A galera incrível aqui. A galera incrível de verdade, né, cara? E é isso. É como você falou, né? A gente atrai essas pessoas, né, mano? Eu só quero estar perto desse tipo de pessoa, irmão, na minha vida, assim. Eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu perdi um amigo recentemente, né, o Kaká. A gente vem aqui falando desse tipo de situação e, desculpa, gente, não quero ocupar mais o programa se estenda, não, né? Fica tranquilo, meu mano. Mas é só nessas horas que a gente vê o valor da vida. Sim, então, que Deus continue me abençoando. Amém. E eu esteja perto de pessoas como vocês, gente. Obrigado. Tamo junto, meu mano. Então é isso, galera. Finalizando mais um episódio aqui do Saldo Positivo. Tiagão com certeza vai aparecer outras vezes aqui, então vai se acostumando com o rosto dele pra gente conversar, porque a gente tá com bastante ideias de programas especiais. Então é isso, ó. Se você não é inscrito aqui no canal da Rede Ronaldo, se inscreva, tá? Tem conteúdos aqui toda semana. Todos os dias, na verdade, né? A verdade é todos os dias, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram da Rede Ronaldo. Depois você dá uma pesquisada, mas tem link aí na descrição também. Dê o like se você curtiu. Como eu já mencionei, se inscreva. Comente sobre a história do Tiagão aqui. É muito importante vocês comentarem. A gente está sempre lendo os comentários de vocês. E é isso, galera. Forte abraço e tchau, tchau.